Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, falaremos sobre a parte 2 das mídias perdidas do SBT. E se você ainda não viu a parte 1, vou deixar o link na descrição, para vocês irem dar uma olhada. Então, e hoje vamos descobrir quais são essas outras mídias que foram perdidas pelo SBT. Se ainda não for inscrito, vai logo se inscrevendo no canal, para estar recebendo mais conteúdos assim. E deixe o like nesse vídeo, para estar ajudando na divulgação. Então, esse é o canal Conspi, e vamos para o vídeo. E já vamos começar falando desse programa. O Povo na TV foi um programa de televisão, transmitido pela TVS, atual SBT, entre 1980 e 1984. A atração, com 4 horas de duração, e exibição ao vivo, era conhecida pelo tom sensacionalista, mostrando reclamações do público, denúncias de crimes, como roubo, e atendimento ruim em hospitais, entre outros dramas, que, muitas vezes, acabavam em briga em pleno palco. No dia 14 de dezembro de 1982, Maria Irinalda da Silva foi ao estúdio do programa, no Rio de Janeiro, queixando-se da falta de atendimento médico para sua filha, a pequena Danobia, que sofria de câncer nos olhos. A menina passou por diversos hospitais da região, mas sempre ela ouvia várias desculpas para recusar o tratamento da criança. A mãe procurou o apresentador Wilton Franco para dizer que há 5 meses percorria os hospitais, sem conseguir internar a filha. Infelizmente, a criança morreu diante das câmeras, sangrando pelos olhos. Era uma das principais características da doença. De acordo com a reportagem, Maria Irinalda chegou na TVS às 11 horas, aguardando a entrada do programa no ar, às 13 horas. Às 13h40, saiu do canal levando o corpo da menina, em uma ambulância, para o Instituto Médico Legal. Esse fato repercutiu bastante na mídia de maneira negativa, criticando o SBT por essa falta de insensibilidade, mostrando um fato terrível, transmitido pela emissora. Nenhuma mídia pode ser encontrada na internet, que até pode ser algo bom. E se alguém assistiu esse programa na época, comente aí nos comentários, que eu acho que vai ser bastante difícil alguém ter se lembrado. Os Valentes Cowboys, de Mo Mesa, é uma produzida pela Gingress Productions, em associação com a Kingor Productions, durou de 1992 a 1993, e contou com 2 temporadas, de 13 episódios cada. No Brasil, a série foi primeiramente lançada em VHS, pela distribuidora Alpa Filmes, com uma dublagem feita na Megasom. Depois, estreou na televisão pelo SBT, em 1995, sendo primeiramente exibida no Bom Dia e Cia, agora com uma dublagem feita na Alamo, onde os personagens falavam com sotaque mineiro. Também foi exibida na emissora entre os anos de 1996 e 2000. O desenho se passa no período do faroeste americano, onde um meteoro radioativo atingiu as planícies da época e todos os bois, vacas e bezerros daquele local se tornaram seres antropomórficos bovinos. Desde então, esses novos seres passaram a viver como a comunidade vivia na época, incluindo bandidos e xerifes corruptos. Em 27 de setembro de 2020, o usuário, Beto, Anônima, publicou um trecho de 1 minuto e 29 segundos, e mais tarde, em 5 de julho de 2022, o usuário Raumeler, dono do canal Trip B, de volta ao ar, publicou um trecho de 3 minutos e 29 segundos, do desenho. Em 3 de janeiro de 2023, o canal Meu Pai Gravou publicou o 4º episódio, da primeira temporada, chamado de Volta às Aulas, sendo o primeiro e único episódio completo, com a dublagem da Alamo disponível na internet até o momento. O episódio também foi disponibilizado pelo mesmo usuário através do site Internet Archive, na mesma data. Agora, vamos falar desse programa conhecido por muitos, Passa ou Repassa. É um game show brasileiro, que estreou em 28 de junho de 1987, no SBT, sendo uma adaptação brasileira do estadunidense, Double Dare, da Nickelodeon. Atualmente, o programa é exibido como um quadro do Domingo Legal, e é apresentado por Celso Portiolli. Mas você sabia que existe um piloto desse programa? Segundo o próprio Portiolli, em 1996, quando ele foi fazer o piloto da nova versão do programa, ele disse: "Fui vaiado por 250 alunos, no momento em que pisei no palco pela primeira vez." Isso ocorreu porque o apresentador tinha parado no local errado. A única prova que temos que este piloto realmente aconteceu foi a própria matéria que o Celso Portiolli fala que foi vaiado na gravação do piloto. Só é possível encontrar matérias falando do ocorrido. O Programa do Ratinho é um programa de televisão brasileiro, inicialmente exibido pela extinta Rede On,
no início da década de 1990, e posteriormente no SBT, apresentado por Ratinho. No final dos anos 90, época em que o Ratinho mostrava diversas matérias sensacionalistas em seu programa, no SBT, uma em questão foi bem discutida: a infeliz história de um rapaz, que foi a uma desfile de carnaval fantasiado de vagalume, com uma lanterna acoplada no traseiro, e que, acidentalmente, se esqueceu que estava com esta lanterna na fantasia e, ao sentar, acabou introduzindo-a por completo, sendo necessário uma cirurgia para retirar o objeto de dentro dele, no qual foi exibido no programa. Antes da matéria ser disponibilizada na internet, só se procuravam boatos, sem confirmar se ela era verdadeira ou não, até ser finalmente publicada no dia 2 de outubro de 2023, pelo usuário Igor Vieira, em um de seus canais do YouTube, onde são postadas diversas vinhetas, chamadas, comerciais, institucionais e outros tópicos em geral sobre as antiguidades da televisão brasileira. Vou deixar o link da matéria completa, aí na descrição do vídeo. Reanimado é um filme de televisão, que foi ao ar no Cartoon Network, em 8 de dezembro de 2006. Foi a primeira produção original do gênero para a rede. O filme serviu como um piloto para a série. A tradução do nome da série seria algo como Um Cérebro Animado, que estreou em 14 de setembro de 2007. No Brasil, o filme estreou na Cartoon Network, em 20 de maio de 2007. Também foi exibido no SBT, em meados de 2008. O filme conta a história de Jimmy, que sofre grave acidente num parque temático, e a única maneira de sobreviver é um transplante de cérebro. Ele recebe o cérebro de Milt Appleby, um criador de desenhos animados famosos. Quando acorda, ele pode ver os personagens dos desenhos. De acordo com o Clube Versão Brasileira, site feito por dubladores, a série foi dublada na Cinevídeo, com direção de Cristiano Torreão, e que recebeu o título Um Cérebro Animado. Mas, Cristiano Torreão disse que nunca dirigiu a série, mas ele lembra de ter dirigido o filme no mesmo estúdio. E que o protagonista era dublado pelo Luiz Sérgio Vieira. Infelizmente, nada da dublagem está disponível, tanto da série quanto do filme. E você, se lembra de ter assistido esse filme? Comenta aí. Em 1991, houve uma enchente nos estúdios do SBT, que ficava na Vila Guilherme na época. Por conta disso, acabou surgindo um imenso desespero. A emissora foi obrigada a cancelar sua programação normal e colocar outros programas na programação, já que seus estúdios estavam alagados, sem poder gravar neles. Foi então que, na hora do Telejornal Brasil, o SBT colocou no lugar do programa um episódio de Chaves, para encher a programação. Segundo relatos, o episódio estava em péssima qualidade, e com o final até mesmo sendo cortado, e muita gente relatavam que o nome do episódio era O Revolvinho do Chaves, e que no episódio ele possuía uma pequena arma de brinquedo, da cor laranja. E até o início de 2010, muitos fãs relatavam terem visto esse episódio no dia, mas ninguém realmente o possuía. Foi então que alguns fãs entraram em contato com alguns mexicanos sobre a revista Teleguia, falando sobre esse episódio. Apareceu um homem, que disse que na Teleguia, número 1050, de 25 de setembro de 1972, às 20 horas, havia um episódio parecido com Revolvinho do Chaves chamado de Los Tronadores, cuja sinopse dizia: Chaves causa pânico entre os vizinhos quando suas bombinhas trovejam. Apesar disso, ainda não dá para afirmar com certeza que Los Tronadores seja o episódio exibido naquele dia. Já que o episódio Los Tronadores, os Chaves estavam com uma vassoura fingindo que era uma arma. Esse caso também pode ser considerado um efeito Mandela. E você, por acaso se lembra de ter assistido esse episódio? Serafim foi uma telenovela infantil mexicana, produzida por José Alberto Castro, para a Televisa, e exibida pelo Canal de las Estrelas, entre 30 de agosto e 17 de dezembro de 1999. No Brasil, a telenovela foi exibida pelo SBT, de 9 de abril a 10 de julho de 2001, em 67 capítulos, apesar de manter o mesmo sucesso de suas antecessoras, mas ela nunca foi reprisada. A novela conta a história de Serafim. Ele é um anjo muito alegre e bondoso, mas com um pequeno defeito: é muito travesso. Um dia, causou um grande problema, e mandaram ele para a Terra, onde deve aprender o que falta, para se tornar um anjo da guarda. Apenas alguns trechos da telenovela podem ser encontrados através de chamadas, e em uma reportagem do programa, falando francamente, como parte das matérias que o programa cobria em homenagem aos 21 anos do SBT, entre 2002 e 2003. Assim como a telenovela Serafim, a novela, chamada de simplesmente Maria, foi uma telenovela mexicana, criada por Celia Alcântara,
indo ao ar originalmente, no dia 16 de outubro, de 1989, a 11 de maio, de 1990, no canal de Las Estrelas, contou com 150 episódios. No Brasil, foi exibida no canal SBT, de 9 de setembro, de 1991, a 9 de março, de 1992, e depois no canal CNT, entre 17 de fevereiro, a 25 de julho de 1997. A trama começa em um povoado, do interior mexicano, onde vive Maria Lopes, uma jovem descendente de indígenas, humilde e sonhadora, que decide deixar seu povoado, e ir até a capital da cidade do México, para conseguir trabalho e melhores condições de vida. Apenas 5 episódios dublados, e uma chamada, e a abertura dublada, estão disponíveis no YouTube. Super Mouse é um personagem criado por ele, Paul Terry e Itzy Klein, para os estúdios Terrytoons. O personagem foi desenvolvido como uma paródia do Superman, sendo concebido originalmente como uma mosca, mas posteriormente, o animal foi trocado por um rato. A pedido de 1942 até 1954, foram produzidos 78 curtas animados do desenho, que eram exibidos em sessões de cinema. Em 1955, o estúdio Terrytoons foi vendido para a rede de TV CBS, que reformulou os curtas do Super Mouse. Exibição do bloco ocorreu de dezembro de 1955 até setembro de 1967. Nesse meio tempo, foram produzidos 3 novos curtas do personagem, totalizando 81 curtas animados. No Brasil, os curtas receberam 2 dublagens. A primeira feita pelo estúdio Ryuzon. Essa dublagem foi exibida nos anos 80, no SBT, e nos anos 90 na Globo. Já a segunda dublagem, feita na VTI, foi exibida na Globo, por volta de 2001 e 2003. Dos 81 curtas lançados, 9 foram recuperados com a dublagem Ryuzon e 12 com a dublagem VTI. Existem também 6 trechos dublados dos curtas, com a dublagem Ryuzon. Super Nanny foi um reality show brasileiro, produzido e exibido pelo SBT, entre 1 de abril de 2006 e 21 de junho de 2014, e comandado pela pedagoga Cris Poli. Inicialmente, era exibido aos domingos, passando para os sábados na segunda temporada, onde se consolidou. Contando com cerca de 10 temporadas, era criado a partir de uma versão do programa britânico, de mesmo nome. A ideia, em mostrar em cada episódio, como impor disciplina às crianças, e resolver os problemas entre pais e filhos. Apenas 7 episódios completos da série estão disponíveis, mas alguns trechos também podem ser encontrados. Como já sabemos, o Sábado Animado é um programa infantil brasileiro do SBT, que estreou em julho de 1995 e permanece exibido até os dias de hoje. É notório, por ser um dos programas infantis há mais tempo em transmissão na TV brasileira, além de sua vasta quantidade de desenhos animados transmitidos, superando a de muitos outros programas infantis brasileiros. Em julho de 2000, o programa passou por uma grande reformulação em sua grade, passando a estrear novos desenhos, novas sketches e novas chamadas. As chamadas dos desenhos ganharam mais destaque, já que elas foram exibidas até o primeiro semestre de 2004. Como foram inúmeros desenhos que o programa apresentava durante esse tempo, foram feitas cerca de 80 dessas chamadas, apesar de não existir uma listagem oficial de quantas delas foram exatamente feitas. No entanto, antes da estreia destas chamadas, o programa já tinha exibido algumas similares antes no ano anterior, no segundo semestre de 1999, usando a artística gráfica usada nas outras chamadas em geral do SBT daquele ano, mas não foram exibidas por muito tempo. Infelizmente, as chamadas dos desenhos acabaram se perdendo no tempo, se tornando difíceis de serem encontradas hoje em dia, junto com as chamadas dos filmes e dos especiais, que também não são muito fáceis de serem encontradas, a não ser quem tenha gravações do programa realizadas entre 2000 e 2004, quando elas foram ao ar. Até o momento, foram encontradas 12 destas chamadas. Tubinho, o Rei do Riso, foi um seriado humorístico, produzido pela Esfera Produções e Circo de Teatro Tubinho, onde o palhaço Tubinho vive suas travessuras e confusões com a sua trupe em uma casa. O programa era gravado ao vivo no Teatro Municipal de Macatuba. A atração foi exibida no SBT Centro-Oeste Paulista, filial da emissora na cidade de Jaú, em São Paulo. O programa estreou no dia 24 de março de 2007 e era exibido aos sábados, às 12h45. A série também ganhou um lançamento em DVD, totalizando 5 volumes lançados.
Como o programa não é exibido mais na TV, teve poucos registros encontrados na internet, apenas 2 episódios completos, que foram extraídos do DVD, do volume 5, além de 4 trechos do episódio, Lua de Mel A3, publicados no canal Letesfera. Diversos trechos foram mostrados no vídeo da história do intérprete, que também foi incluso no DVD da série. Toto é um ovo sagaz e simpático, que não quer se transformar num ovo estrelado para o café da manhã. Muito ao contrário, sonha em se transformar num bonito frango de granja. Dessa forma, com a valente Bibi e o companheiro Willy, um toucinho de pouca inteligência, Toto empreenderá uma emocionante aventura para chegar até uma granja. O filme passou aqui no Brasil, primeiramente no HBO+, em 2009, depois no SBT, dentro do Sábado Animado, em 2011 e 2012, e no Cine Cartoon, do Cartoon Network em 2011 e 2014. Ele está disponível na Netflix, junto com o segundo filme, que não se sabe se foi dublado, mas, sem dublagem, só legendado. Também, está disponível no Amazon Prime Video, junto com o segundo filme, porém, não há dublagem nem legendas em português. A dublagem do filme foi encontrada por Gaia, em uma gravação do SBT, feita por ele, e logo depois postada pelo usuário, Yatogan1. No YouTube, você pode encontrar o filme completo com a dublagem, e também, uma chamada do filme no SBT, e o segundo filme, completo também. Você é mais esperto que um aluno da 5ª série. Foi uma versão brasileira do game show americano, do mesmo nome, criado por Mark Burnett, e distribuído pela Reveille Productions. No Brasil, foi transmitido pelo SBT, e apresentado por Silvio Santos, sendo dirigido por Michael Uxtin. O programa ainda teve a dupla, Yudita Maziro e Priscila Alcântara, que na época, eram apresentadores do programa infantil, Bom Dia e Cia. Eram como repórteres, interagindo com a plateia e os espectadores. Estreou em 23 de setembro de 2007, e foi exibido até 13 de dezembro de 2007. Apenas a abertura e um episódio completo do programa estão disponíveis no momento, porém um trecho de 10 minutos de um dos outros programas também pode ser encontrado. E você, se lembra de ter assistido esse programa? E você, se lembra do personagem Xaropinho? Xaropinho é um personagem na forma de boneco, do programa do Ratinho, apresentado por Ratinho, no SBT, com quem o mesmo contracena. Ele é um rato antropomórfico, um suposto jogo de videogame. Seria produzido, o projeto seria desenvolvido pela Tectoy e lançado para Mega Drive, e usaria a engine do jogo, Férias Frustradas do Pica-Pau. O jogo acabou sendo cancelado por problemas de direitos autorais entre o Ratinho e o SBT. O único material produzido do jogo foram algumas sprites do Xaropinho se movimentando. Então pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, vai logo deixando o seu like, deixe também o seu comentário, para dizer se gostou ou não, e se você for novo por aqui, vai logo se inscrevendo no canal, para estar recebendo mais conteúdos assim. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Conspi, e até mais.